Flamengo perde a final para Fluminense e Vasco torna-se vice novamente sem jogar a final. Bom, Copa do Brasil. 2 gaúchos jogam, um gaúcho passa e o outro senta na graxa. Champions League sendo coberta aqui pela falta de jogos no Gauchão. Novidades do mercado da bola e fofocas do mundo do futebol. A nova Sônia Abrão está aqui. Fala, galera! Ponta esquerda na área novamente. Estamos aqui, eu estou cansado. Hoje eu dei uma de iluminado, quebrei uma porta para chegar em outro lugar. Estou completamente quebrado e não arrumei a porta. Boa noite, Eduardo. Como é que tá você? Boa noite, estou bem. Tá tudo certo comigo. Não tenho porta nenhuma para arrumar. Em compensação, eu queria arrumar algumas questões, alguns memes, algumas coisas assim relacionadas ao mundo do futebol, porque a gente conta aí com o maior gerador de conteúdo para nós nas últimas semanas, que é quem? Que é quem? É o cara que vai cuidar da sogra em breve. Eita, que o Flamengo tomou mais uma, é a quarta desse ano. Vamos abrir a matéria aqui do G1. Fluminense vira sobre o Flamengo e conquista a Taça Guanabara. Em jogo tenso, Tricolor se recupera após o primeiro tempo ruim sob comando de Arias e Cano. Vira-vira. Jogo de emoção. Teve golaço, expulsão e virada para o Fluminense. Conquistar a sua 12ª Taça Guanabara no Maracanã, ao vencer o Flamengo por 2-1 nesta quarta-feira. Após um primeiro tempo de predomínio rubro-negro, o time do Fernando Diniz soube se reinventar para virar o jogo diante do maior rival. O golaço de Cebolinha, ainda no primeiro tempo, foi ofuscado pelos tentos de Cano e Pirani na segunda etapa. Eu assisti o jogo, Edu. O Flamengo, ele tem a brilhante capacidade de se perder totalmente no meio do jogo, cara. Eu não sei como é que um elenco tão forte como esse consegue se perder tão rapidamente, cara. E o Diniz, cara, o Diniz é gênio, velho. Para mim, o Diniz é o cara mais gênio do futebol brasileiro aí nos últimos tempos, cara. Ele consegue, com 2 substituições e chamando os caras de perninha, xingando todo mundo, fazer com que a galera corra. Ele faz o ganso correr. Então, ele já é um gênio. Fazer um ganso correr é um negócio muito difícil. Se fosse um avestruz, cara, eu já teria visto. Mas é o seguinte, velho. Deixa eu emendar aqui, porque o Flamengo, com essa derrota, ele não só perdeu a Taça Guanabara, como ele perdeu a vice-liderança do Campeonato Carioca. E assim, não é mais vice da Taça Guanabara, porque o Vasco venceu o Bangu, ultrapassa o Flamengo e virou vice sem jogar a final. Olha só, meus amigos. A matéria do UOL aqui. Vasco vence Bangu, ultrapassa o Flamengo e decidirá semi contra o rival em casa. O Vasco fez o dever de casa e venceu o Bangu por 2-0 pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. O Cruz Maltino enfrenta o Flamengo nas semifinais do torneio e terá vantagem de decidir em São Januário. Os gols foram marcados por Gabriel Peck e Pedro Raul. Eu também assisti esse jogo. Como não tinha Gauchão para assistir, eu assisti os jogos que não importam, né? E o Vasco fez um gol muito cedo e depois não conseguiu mais jogar, cara. O Bangu jogou muito bem contra o Vasco e tava o técnico do Bangu é o... Como é que é o nome do cara, velho? O cara que jogava no Vasco, Felipe. Se lembra do Felipe que jogava no Vasco? Ótimo lateral, treteiro, marrento. Esse mesmo, que jogava muita bola. Jogava bola. E ele diz que ele é muito fã do Diniz. E então ele começou a fazer o dinizismo no Bangu, cara. E o dinizismo Bangu é uma escola filosófica de futebol, então. Exatamente, que o nosso querido Thiago Carvalho do Caxias também segue, né? De perder bola ali no setor de defesa, né?
fazendo passes e não dando balão, né? Não se apavorando, perdendo a bola tranquilamente, né? Então, o Bangu jogou muito bem, cara, muito bem. E o Vasco conseguiu fazer o segundo gol no final, com o nosso querido Pedro Raul, o atacantão 9. E o Vasco mantendo a lenda viva, né, de ser o eterno vice-campeão. Mesmo não disputando o final, chegou a vice novamente. Parabéns ao Vasco, então. Parabéns. E até eu vi uma matéria aqui, cara, que da coletiva do Vitor Pereira, né? O que ele alegou, né? Ele falou: Dorival Júnior ganhou 2 títulos e não renovaram o contrato com ele. Não posso me arriscar ganhando títulos. Essas são as palavras do Vitor Pereira. Tá certa aí a preocupação. Teve Copa do Brasil também, não teve? Teve Copa do Brasil. Assisti aos jogos. Como o jogo que mais me interessava acabou não acontecendo, que seria o do Grêmio Ferroviário, pois vai acontecer semana que vem. Eu assisti, então, Brasil de Pelotas e Ponte Preta. Deixa eu só tirar um gato daqui. Brasil de Pelotas e Ponte Preta. 2-0 Brasil de Pelotas, o Chavante assustando, metendo fumo. Na Ponte Preta, que há muito tempo não assusta mais ninguém. Como que foi a partida? Foi uma partida bem interessante ali, cara, com o Brasil de Pelotas tendo um bom predomínio de jogo. O primeiro gol veio num escanteio, onde o Márcio Jonathan desviou de cabeça e abriu o placar, então, para o Chavante. Belo gol, inclusive. Belo gol. Se antecipou aos zagueiros e botou no ângulo de cabeça, cara. Nem ele achava que ele poderia fazer um gol assim. Eu acho que ele tentou, na verdade, jogar a bola para fora e ele fez o gol sem querer. Eu acho que ele tem um retrospecto aí de fazer esse tipo de lance, de jogar a bola para fora e causar algum medo no adversário. E, inclusive, nos próprios companheiros de time causa medo por diversas vezes, assim. É um cara que é muito bom em causar medos, não importa em quem. O segundo gol, então, foi de uma jogada muito bem construída, com um gol do Luiz Felipe, um chute bonito da entrada da área, e estufou a rede, cara. Foi uma jogada muito interessante. Eu até pensei que estava vendo uma construção de jogada feita por Cristal de Soares, aí na hora, opa, não é o Grêmio que está jogando, meu Deus do céu. Eu fiquei meio assim, meio atônito com o que estava acontecendo. Mas foi uma excelente jogada do Chavante. Eita. Travou. Mas Travou. O final do teu comentário travou. Eu terminei mesmo. Foi meio calculado. O computador sabia que estava encerrando o comentário. O momento de lapso mental. Lapso mental do processador Intel. É um momento de lapso mental. Daí, depois também, a segunda partida que eu assisti, essa eu preferia não ter assistido, tá ligado? Porque foi mais feio que pediu culpa o pai da frente das visitas. Foi o resultado, cara. Remo 2-1 no São Luís de Juí. Eu vou ser bem sincero, Jesus cara. Amado. Não, foi assim. Não, até a partida teve seus momentos, teve seus lances. Tem um cara bem interessante no São Luís ali, que foi o único que praticamente jogou. A tática do São Luís não era o -1, era o -10, tá ligado? Porque tinha só um que tava jogando, cara. Então, apesar de alguns lapsos de boas jogadas, como algumas vezes criadas pelo Adailson, o São Luís sentou na graxa. Teve, então, gol de pênalti para o Remo, né, com o Ícaro. E também o Moisés, do São Luís, meteu um contra, cara. Foi tirar a bola de cabeça e acabou empurrando para o fundo da rede do próprio gol, do gol do seu próprio time. Me recordando, inclusive, aquela vez, você lembra que o Oséias, aquele atacante que jogou no Palmeiras e no Inter, teve 2 situações com ele que foi semelhante. Ele era um ótimo cabeceador, cara. Uma pelo Palmeiras e outra pelo Inter, cara. Que eu me lembro que fizeram um cruzamento para a área do Inter
E ele, em vez de cabecear para fora, ele foi lúcido, assim, ele, aquela bola veio tão redondinha que eu meti para dentro do gol, tá ligado? Foi quase isso que aconteceu. O pobre do Moisés aí. Ele não conseguia deixar a bola passar, ele tinha que fazer o gol, não importava qual lado. E eu queria fazer um comentário sobre os gols aí dessa partida do São Luís e Remo, que foram gols bíblicos, né? Porque primeiro temos o Ícaro aí, que sobe aos céus com suas asas de cera e cai ao chão. E depois temos o cara que abriu o Mar Vermelho fazendo o gol. Então, foi um jogo ou foi uma novela da Record? Aí a gente já não sabe. De algum faraó babilônico falando em sotaque carioca. Vamos abrir o Mar Vermelho agora aqui, meu irmão. Quanta bobagem que sai aqui, cara. Pelo amor de Deus, ficou apavorado. Deixa eu concluir, porra. Acho que eu tô de brincadeira. Tá achando que eu tô brincando contigo, Rampa? Ah? E o São Luís descontou de pênalti com o Negueba, que não é o Negueba que jogou no Grêmio e no Flamengo, é outro Negueba. Então, tal qual Itaqui, há uma franquia de Neguebas no futebol brasileiro. Vale a pena a gente investigar aí quem foi o primeiro Negueba. Que eu acho que o primeiro Negueba talvez não tenha sido o primeiro Negueba. Será que não tem um sindicato de franquias aí, de jogadores? A gente tem que investigar mais a fundo isso aí, porque andam surgindo muitos jogadores aí com franquias abertas, tal qual paleterias em shopping. Então, cara, e falando então sobre a Copa do Brasil aqui, os demais jogos que tiveram, né? A gente teve, deixa eu abrir aqui a tabela. Então, além do Brasil Pelotas e Ponte Preta e do Remo e São Luís, teve Camboriú perdendo por 1-0 para o Bahia, a Tombense fazendo 1-0 no Retrô, credo, Retrô. O Náutico fazendo 2-1 no Vila Nova, o Botafogo de São Paulo metendo 3-1 no São Raimundo, e o Santos metendo 3-0 no Iguatu. O Santos que não vem numa fase muito boa da vida, cara. Inclusive, hoje eu acho que o treinador é o Maionese, né? Que Maionese? O Hellman. Porque eu fui perguntar. O Santos que jogou com outro time que é nome de peixe aí, porque Iguatu eu acho que é nome de time de peixe, nome de peixe, não é? Pode ser. Eu não sei. Eu não tenho, não estudei tanto assim a fauna brasileira, cara. Não sou biólogo. Não sou biólogo, apesar de ter um grande conhecimento sobre o reino fungi. E, cara, eu queria aproveitar então também para fazer então aqui algumas considerações acerca aqui do mundo da bola, né, meu? Quero falar aqui sobre o Ener Valencia. O Ener Valencia, né, que, enfim, está apalavrado com o Internacional, certo? Parece que já fez pré-contrato e tal. Porém, depois do Grenal, Cassiano, ele assistiu o Grenal, Cassiano, e no dia seguinte ele deixou numa coletiva o seguinte, ó. Fechado com o Inter, Valencia diz na Turquia que deseja ficar no Fenerbahçe. Estou feliz aqui. Será que o Ener Valencia será a nova contratação que não vai existir? O próximo jogador que vai embora antes mesmo de chegar? O Ener Valencia pode ser o Douglas Costa do Inter também, né? Pode. Se bem que esse aí deveria ser o Tyson, mas o Tyson foi bem, não ficou querendo casar o tempo todo. Porque o Douglas Costa queria casar todo final de semana, e dele casava e queria casar de novo. Eu nunca vi alguém tão romântico e com tanta vontade de casar. Eu já vi muita gente assim se puxar por um divórcio, mas por um casamento foi a primeira. Será que ele não se converteu ao islamismo? E a gente não sabe? Mas eu desconfio que que o casamento dele islâmico, ele se casou várias vezes com a mesma esposa. Não, aí não vale. Um islamismo à brasileira.
E vai saber se ele não conseguiu muitas esposas com o mesmo nome também. Pode ser, né? Bah, que loucura. A outra notícia que eu tenho aqui, cara, isso aí já é mais pesado, envolve a vida pessoal do Renato Portaluppi. Uma polêmica aqui envolvendo, então, a Carol Portaluppi, né? Ela teria manifestado ciúmes de Renato. Ela afirma que o pai prefere o Inter como filho. Que maldade. Isso aí já é muito clubismo para mim. Para mim, não. Deixa eu ver. Tem outra aqui, cara. Essa aqui eu mandei para ti aí no começo da semana ainda, cara. Que fala do nosso querido Pombo, o Richarlison, que está com uma média excelente lá na Inglaterra. Em 16 jogos, ele soma 16 partidas. Parabéns ao Richarlison. Meu Deus, que fase, né? Foi só ele tatuar o Neymar, cara, que assim, ó, acabou o homenzinho. Eu vou fazer um merchan aqui pro amigo Tiwag e o amigo Lauro Godoy. Richardson, procura os guri aí, que eles cobram essa tatuagem aí com o desenho do Rick Mori, ó. Da hora, ó. Por que ele não fez um tribal no cox ao invés do Neymar aí? Ele ficaria muito mais estiloso quando ele levantasse a camisa, assim, ó, aparecia o tribal com uma rosa no meio, talvez. Ficaria muito melhor do que o Neymar, cara. O Neymar, ele carrega esse estigma. E falando em Neymar, né? Operou hoje o bichinho. E como é que ele é conhecido aqui? O tornozelinho de paçoca? Exatamente, Cassiano. Tornozelinho de paçoca. Então, operou hoje, o bichinho vai ficar fora a temporada. Apareceu uma montagem dele aí com uma muleta, mas a gente não sabe se é desse ano, porque ele andou muitos anos aí com muletas aí nessa época do ano. Então, mas agora eu acho que a galera acertou aí fazendo a operação no adulto Ney. Falando em adulto Ney, que desfalcou o Paris Saint-Germain na Champions, vamos entrar no assunto Champions aí, como a gente não teve gauchão nessa rodada, a gente vai ter que cobrir aí alguns campeonatos de menor destaque aí, como a Champions League. Então, o Paris foi até Munique e tomou choque do Bayern, 2-0. Não vamos entrar muito em notícias aqui, vamos só cobrir os resultados aqui. Que começou na terça-feira, na verdade, né? Isso aí, terça-feira, com Benfica e Clube Brugge. Começou Benfica e Clube Brugge. Benfica meteu 5-1 no Clube Brugge, que eu achei que era até da TV Cruz, do Clube Cruz, tchau. Essa foi horrível. E eu perdi dinheiro com o Chelsea, que eu pensei que o Dortmund ia socar no Chelsea. O Chelsea... não, mentira, ganhei dinheiro aqui nesse jogo. Apostei no Chelsea e ganhei. Ganhou do Dortmund por 2-0. Aí o Bayern, também ganhei dinheiro com o Bayern, que eu apostei no Bayern. Da quarta-feira, isso 8 de março, o Bayern socou 2-0 no Paris, viu o jogo, nada demais, é só um joguinho de Champions. Nossa, a diferença técnica é gritante, né, cara? Do Bayern pro Paris? Não, né? Dos times da Europa pro Campeonato Gaúcho, né? Agora tu avacalhou de vez com esse programa. Não precisava ter falado isso. Tipo assim, ó. Isso aí é um negócio que já é meio. Isso aí, eu me senti mal agora. Vou jogar fora. Não, deixa eu te falar, os caras reclamando do gramado lá de Munique, que tinha uma faixa na lateral que não tinha grama e tava um pouquinho marrom, assim. Eu digo, cara, os caras nunca viram o gramado do São José. Entendeu? O gramado com vitiligo. Aí o cara com gramadinho, faltando um pouquinho de grama no cantinho. Vai te escovar, homem. Aí largaram a tinta verde por cima lá, sumiu. Mas os caras deram uma escorregada lá. Enfim, Bayern socou no Paris e Tottenham e Milan ficou 0-0 com a nossa atuação aí do Richarlison fazendo 0 gols aí. E o Milan passou. Passou Chelsea, passou Milan, passou Bayern e passou Benfica. Agora vai ter jogo a terça-feira, mas isso não importa pra gente. Vai ter uns joguinhos aí que talvez a gente cubra, talvez não.
A Champions é insignificante. A gente só tá enchendo linguiça aqui porque não teve gauchão. Para dar conteúdo. A gente não tinha nada para comentar aqui. A gente pensou até em cobrir algum campeonato de Vargem, talvez até falar de basquete. Mas... A gente podia falar do Pelotas, que vai estrear na divisão de acesso do gauchão aí. Mas eu também não me importo muito com o Pelotas, então... eu, na verdade, com quem eu me importo vai jogar com o Ferroviário semana que vem, e eu torço que faça uma boa partida. Eu acho que assim, esse ano eu tô botando fé que pelo menos até umas quartas de finais do Grêmio vai, por causa que se dependesse daquele plantel do ano passado, a gente teria caído já para o Campinense. Tal qual caímos aí, para quem foi ano passado, cara? Pro Mirassol, cara. Foi feio. O ano passado foi feio, Deus o livre. Bom, então eu acho que vamos passar aí os jogos do gauchão. Você tem mais alguma coisa? Só isso, cara. Então é isso, vamos passar os jogos do gauchão, o que a gente espera desses jogos aí, que eu não tenho telas o suficiente para ver todos os jogos. Então eu estou torcendo para a transmissão do Avenida e Caxias em algum lugar aí, que eu acho que o Premier cobre todos os jogos, então eu vou pegar um canal alternativo aí, né? Pirata. Não, pirata não. Pirata é coisa do século XVIII, né? Hoje em dia a gente usa o termo alternativo. Ou de segunda linha. Vou pegar um canal de segunda linha. Então, vamos passar os jogos aí. Vai ser tudo amanhã, às 4:30 da tarde. Então, o Juventude recebe o Brasil de Pelotas. O Novo Hamburgo recebe o São José. O Internacional recebe o Sportivo. O São Luís recebe o Aimoré. O Avenida recebe o meu Caxias. Vamos, Grêmio! E o Ipiranga recebe o Grêmio. Tomara que receba com braços, meio campo, zaga e goleira aberta. Porque o Caxias depende muito aí dessa vitória do Grêmio e da sua própria vitória aí para conseguir ficar em terceiro lugar no gauchão e se classificar com propriedade e arranhar aí essa vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Cara, eu também tô torcendo pelo Grêmio nesse jogo. Torça pro Caxias também, meu querido. Torço. Inclusive, eu acho que vai dar Caxias e Inter aí na semifinal. Torço para você. Deu um lapso de memória aí no seu computador. Eu torço para o Caxias socar o Inter. Torcemos todos. Tomara que o nosso querido Thiago Carvalho faça a formação 9-1 aí contra o Inter na ida e fazer um 7-2-1 na volta. Até porque já tem alguns anos aí que o Caxias é o principal rival do Grêmio no estado, né? Então, eu acho que se a gente der um Grêmio e Caxias na final, a gente mantém uma certa tradição aí dos últimos anos. É isso aí. Bom, considerações finais, então. É isso, né? Vamos passar a tabela do gauchão? Tu tem a tabela aí? Não, só para refrescar a memória? É a mesma que estava no vídeo da semana passada. É a mesma que estava no vídeo dessa semana, na verdade, do começo da semana. É o hábito de fazer um vídeo por semana só. Aí, classificação. Primeiro Grêmio, já sabemos. Segundo Inter. Terceiro Ipiranga. Quarto Caxias. Quinto Juventude. Sexto Brasil de Pelotas. Sétimo São José. Oitavo Novo Hamburgo. Nono Avenida. Décimo São Luís. 11º Esportivo, tomara que caia. E 12º Aimoré. Ninguém respeita os indígenas. Pobre índio capilé. Eu sempre falo isso, cara. Pobre índio capilé. Então é isso, minha gente. Uma boa noite. Estaremos de volta novamente. Eu aqui, meu velho querido banco, vocês em todo o Brasil. Que nem diz o nosso querido. E então é isso aí. Terça-feira estaremos de volta. E é isso. Fascistas não passarão. Vamos, meu Grená. E a galera é nós aí também, né, cara? Vamos tricolor e vamos comer arroz. É o que tem. Venceremos!